Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui as absolutamente instrutivas e formativas palavras do Padre Paulo Ricardo. Agradecer a disponibilidade de Vossa Reverendíssima de estar aqui nos trazendo dados, uma constatação que eu gostaria de dizer para aqueles que se preocupam com o Estado laico, é que a Igreja Católica e nem qualquer das igrejas cristãs foi citada em nenhum momento nessa fala. Aqui se tratou de ciência, aqui se tratou de razão, até porque quando eu ouço a expressão dogmatismo em relação ao aborto, é uma coisa engraçada, porque dogmas só existem na Igreja Católica e eles só servem para dúvidas de fé. Para o aborto nós não precisamos de dogmas, porque a razão evidentemente se inclina, porque a razão se inclina perante a evidência de tudo que nós estamos dizendo. Eu me foi pedido breves considerações. Nós precisamos, com tudo que o Padre Paulo Ricardo nos trouxe aqui, termos um norte político-jurídico para a nossa ação. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é direito. O direito é essa realidade da vida humana que busca dar eficácia pela política a valores morais. O direito, como diria o grande Klaus Stern, coagula valores morais com a força da política. Em geral, nós, nem no parlamento e nem em outro lugar, somos capazes de criar direitos. Em geral, não fazemos isso, salvo para as questões muito laterais e específicas. Nós reconhecemos, mediante processos deliberativos, aquilo que é o justo objetivamente considerado. Isso é direito. Isso ainda é mais fundamental naquilo que nós chamamos, Padre Paulo, de absolutos morais. Situações que não estão no âmbito de juízos prudenciais secundários, mas situações que a própria natureza, de uma maneira clara e evidente, nos revela. Quando nós falamos de aborto, deixemos os eufemismos. Nós estamos falando de um assassinato de um inocente. O que é evidentemente algo de maneira absolutamente injustificável. Nós podemos até deixar de punir a mulher que realize o aborto em determinadas circunstâncias. Mas isso é um fato típico e é um fato antijurídico, ou seja, um fato que o direito jamais poderá albergar, sob pena de deixar de ser direito e ser arbítrio. A instituição que tem as melhores condições para reconhecer esse direito, não digo nem para criar, mas para reconhecer, é o parlamento. Porque aqui, de alguma maneira, está a mediedade da virtude, também dos vícios, mas a mediedade da virtude. E eu quero deixar um testemunho a Vossa Reverendíssima, a todos que estão aqui e aos que nos assistem, que o parlamento brasileiro, que hoje, de alguma maneira, eu conheço, até hoje nunca aprovou, entre aspas, uma legalização do aborto, e não tem a intenção de fazê-lo. Eu desafio, inclusive, os grandes, aqueles que querem uma legalização do aborto, que apresentem projetos de lei nessa casa, porque aqui certamente eles cairão, porque ainda resta sim um baluarte moral do povo brasileiro, que a imprensa, grande mídia, muitas vezes não revela, mas ela existe. Prova disso é que até hoje não foi legalizado o aborto no parlamento brasileiro. E repito, não há intenção de fazê-lo. Todas essas tentativas de legalização do aborto realizada por quem quer que seja, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, e o mesmo vale para essa ação, para esse julgamento que busca a inconstitucionalidade do uso de drogas, são clara usurpação de competência constitucional.
e não pode ser tolerado num Estado de direito e que se presuma democrático. Não pode. Isso é efetiva usurpação de competência constitucional. O nosso papel, de cada um de nós aqui, o nosso papel, e é uma honra para mim estar ao lado do deputado Diego Garcia, que é o relator do Estatuto da Família. Um projeto de lei que nós não gostaríamos de estar trabalhando, no qual nós não gostaríamos de estar trabalhando, porque a família é outra evidência, apreendida facilmente pela razão, mas diante dos ataques nos vimos obrigados a trabalhar, e quero aqui saudar, pediria uma salva de palmas ao deputado Diego Garcia, que fez um belo trabalho na condução da relatoria desse importante trabalho. E vou para a minha conclusão. Nosso papel aqui, enquanto deputados federais, nosso papel nessa casa na qual agimos em nome do povo brasileiro, essa é a expressão com a qual iniciamos as nossas sessões, sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro. É assim que se iniciam as sessões nessa casa. Nós aqui temos um dever inalienável e absoluto de defender com todas as nossas forças a nação brasileira. Nação, conceito transcendental que significa aqueles que vieram antes de nós e aqueles que um dia virão depois de nós. Os que nos antecederam, e esse é o registro final que eu gostaria de fazer, os homens e mulheres que nos antecederam nesse país, aqueles que de fato construíram o Brasil, espizinhados muitas vezes nas aulas de história dos nossos colégios, aulas que muitas vezes nos levaram a um horror injustificado ao Brasil e às nossas origens. Os homens e mulheres que construíram esse país, essa grande nação, contribuíram para a construção de um edifício cujas colunas são tão sólidas, tão bem estruturadas, que mesmo todos esses abalos sísmicos, esses terremotos que temos vivido na corrosão dos valores e dos comportamentos e dos costumes, mesmo com todos esses abalos todos não foram capazes de derrubar as colunas sólidas que homens e mulheres extremamente virtuosos construíram e assim construíram o Brasil. Eu termino como comecei. A presença do senhor Padre Paulo Ricardo aqui é no fundo uma restauração daquilo que de fato é o Brasil. Quem gosta de ir ao Rio de Janeiro deverá se lembrar que essa cidade e muito desse país foi construído pelo trabalho de homens, como citei o Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e tantos outros. Homens que quando saíram, alguns deles da Europa, diziam aos seus pais, ouvi isso do Senhor, adeus, nos vemos no céu, porque jamais voltariam a ver as suas famílias. Homens que gastaram as suas vidas, tudo o que tinham, para construir um país cujos valores fundamentais da pluralidade e da liberdade foram levados até o fim. O nosso papel, de cada um de nós que está aqui, a seu modo, seguindo sua própria vocação, e para aqueles que não são sacerdotes como o Padre Paulo, aqui nasce uma necessidade fundamental de uma nova geração de políticos comprometidos com isso, com tais valores, e que tenham capacidade para levá-los à frente, que tenham capacidade de se doar. Esse é um trabalho fundamental que precisamos levantar no Brasil, uma nova geração de cidadãos e de cidadãs comprometidas com os valores que foram fundamentais para a construção dessa nação. A prova de que essas colunas a que eu me referi são sólidas é que o senhor está aqui, é que cada um de nós está aqui. Muito obrigado.